Fala, meu povo bacana, como é que estão vocês? Tudo legal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Numa Player, sobre o Model D 1983. Por que eu escolhi este piano para a gente conversar? Porque ele existe também no Pianotech, que é o meu software favorito, que é o comumente tem utilizado, e muitos vídeos aqui do canal são sobre o Pianotech. E eu acho que falar sobre o Model D 1983 do Numa Player vai trazer uma conciliação, vai trazer uma espécie de análise mais justa, porque eu não acho que seria compatível comparar pianos diferentes de softwares diferentes, até para teclado, inclusive, né? Se você vai comparar um teclado da Roland com um teclado da Yamaha, seria natural que você escolhesse os mesmos timbres, os mesmos presets ou aquelas referências que você tem dos mesmos presets ali. Então você não pode comparar o Rhodes com o Wurlitzer. São parecidos, mas não são os mesmos. Então, natural que haja diferenças. Você tem que comparar Rhodes, de preferência MK1, MK2. Por isso que eu escolhi aqui falar sobre o Model D 1983. Esse é o nome que está na lista de Acoustic Pianos. Lembrando que o Numa Player traz uma lista muito interessante. Model D 1983, que é o principal. Depois tem o Call Concert. Depois tem o Model 308, Rock Grand, Vintage Upright. Acústico, nós temos 5 modelos, incluindo o Upright. Na verdade, tem 2 Uprights aqui. Tem o Upright Vintage e tem o Western Piano, que parece ser uma espineta. Na verdade, ele é uma espineta, né? Um pouco mais baixo aqui. E tem o Upright, lembrando que o Upright é mais alto, por isso que tem esse nome, né? Upright. Upright, de todos, é o que me chamou mais atenção, né? Mas como eu havia falado, hoje eu vou falar sobre o Steno e Model D. Vou tentar não fugir do assunto aqui. Tá? As características desse piano são bem interessantes. Ele tem aquelas articulações naturais de um piano, né? Tem ressonância simpatética. Olha aí. E tem ressonância simpatética em vários níveis, então não é apenas a oitava que ressoa. Ó, a quinta também. A quarta. A nona. A sexta. Um pouquinho menos. Mas existe uma ressonância simpatética, ou seja, uma série harmônica, um pouquinho mentirosa, na verdade, porque se você for ouvir, a única coisa que muda é o volume. Na oitava aparece mais, na quinta aparece menos, tá? E daí sim é a quinta que está ressoando, mas a partir daqui, a nona, por exemplo, vai soar a quinta de novo, só que um pouquinho mais baixo o volume. Então eles deram uma enjambrada aqui. Tudo bem, tranquilo, né? Tem pianos caros que não tem nem isso, lembrando que o Numa Player é gratuito. Não justifica, mas explica. Tudo bem. E o timbre dele em si é muito bom. Muito diferente do Steno Model D do Pianotech. Na verdade, este piano aqui, se fosse comparar com um plantel do Pianotech, ele estaria mais parecido com aqueles pianos antigos, tipo Pleyel, Erhard, talvez, e não com o Steinway. Mas ele, aqui está dizendo que é um Model D 1983, dá para tocar. A duração dele é um pouquinho curta. Deu 28. Deu 28 segundos. Tá, 28 segundos, tranquilo.
O problema é que esses 28 segundos, como eu costumo explicar, é como se fosse uma rampa. Então, é lógico que você não vai ficar 12 segundos segurando a nota, não existe isso. Mas quanto menor é esse ponto de apoio da rampa, vamos dizer assim, né, ele vai influenciar também no decay. E, de fato, eu toquei no culto domingo com o Numa Player, usei este piano aqui o tempo todo, durante o culto todo, e você percebe que com a banda o som desaparece. Daí o pessoal costuma dizer que é o punch, não sei o que, não tem nada a ver com punch, tá, pessoal? O ataque dele é muito forte, bem intenso, ó. Ele tem um ataque que de fato aparece esse ataque. O problema é que a ressonância desaparece, ela se some. Nos PAs da igreja, ou mesmo no fone, junto com a banda, que eu estava no meu retorno aqui, logo ali nos primeiros 3 segundos, a ressonância desaparecia. O ataque tu ouve, mas a ressonância desaparece. Com a banda, não dá tempo de você ficar esperando os 28 segundos para ver aonde a nota vai acabar. Tá? Porque se não tiver uma energia durante 5 segundos, pelo menos, você vai achar que a nota morreu. Por quê? Esse decay, ele é muito abrupto, deveria ser um pouco mais prolongado. A exemplo do que acontece com os pianos eletromecânicos, por exemplo, Rhodes, Wurlitzer, eles têm um decay mais suave por conta da própria fisiologia do instrumento. Né? Os tines duram mais tempo soando porque tem mais material vibrante, mais corpo vibrante do que a corda. E a captura, na hora de fazer o sample, busca também essa energia natural, até porque a captura de um instrumento Rhodes, um instrumento eletromecânico, é diferente da captura de um piano. Aqui usa-se microfone, e o Rhodes, o Wurlitzer, eles são plugados, então a diferença já começa por aí. Mas o fato é que, na prática, quando você está tocando, o Numa Player, ele não te dá muito conforto para tocar. Aliás, perdão, não o Numa Player, mas este piano aqui. Se você utilizar um SF2 de outro piano, talvez que tenha uma amostra um pouco mais longa, um pouco mais fiel a um piano real, o Numa Player vai te entregar isso aí, porque afinal de contas, né, gente, o Numa Player é o software que roda essas bibliotecas. E esta aqui é aquela que vem gratuita com ele. Ele não é ruim, tá? Não é ruim, ele dá pra tocar. Ele chega a ser bonito, muito bonito. Ó. Então dá para tocar músicas rápidas, claro, né? Então dá para fazer. O problema é as músicas lentas, que você precisa de uma sustentação a mais.
Então, para um acompanhamento, claro que as notas mais longas te dão mais conforto para tocar. Repito, não é um piano ruim, ele é diferente daquilo que eu estou acostumado. Confesso para vocês que os primeiros 20 minutos que eu estava tocando, tratava-se de um culto especial, além de um culto de Santa Ceia, também era um culto de batismo. E alguns obreiros foram apresentados para o trabalho também, 2 diáconos foram consagrados, ou seja, então, eu toquei bastante. Eu tive que tocar bastante, fiquei literalmente 2 horas e 40 minutos tocando este piano aqui. Tocando ele. Fiquei 2 horas e 40 minutos tocando. Os primeiros 20 minutos foram quase insuportáveis. Estou sendo bem sincero com vocês. Foram quase insuportáveis. Eu quase que desisti de experimentá-lo nos primeiros 20 minutos. Depois de 20 minutos, eu comecei a me acostumar. Né? Comecei a entender aqui, comecei a forçar um pouco mais, comecei a buscar um pouco mais a sustentação. Ele tem algumas características também do que se refere à liberação da nota, que eu achei bem interessante. Por exemplo, não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas ele tem um key-off interessante e que se ressalta em relação às outras notas, não são todas iguais. Esta nota aqui tem aquele ruído de quando o abafador encosta na corda, tá? O ruído de abafador. Não é o ruído do mecanismo das teclas, não. É o ruído do abafador encostando na corda que dá aquele zunido. Essa nota aqui, tá? O Mi bemol. Não, Mi bemol 1. Tá? As outras notas não são assim. Elas são bem secas, mas esta aqui é diferente. Tu tens também um ruído de mecanismo da tecla no Lá bemol. 1, 2, 3, 4. Lá bemol 4. O Lá bemol 4 tem um ruído bem intenso, chega a incomodar, mas o Sol bemol não tem. O Sol bemol é sequinho, parece que não tem mecanismo nenhum. O Lá bemol é bem forte, chega a incomodar. Deixa aí nos comentários se você percebeu isso também, você é usuário do Numa Player, diz para nós aí o que você achou. Se o Lá bemol também é assim na tua versão. Acredito que sim, porque é o mesmo software, tá? Mas você percebeu isso? Bom, existe também a questão do ruído de pedal, que é bem sutil. Ele muda também, mas é aleatório. Então tem horas que você aperta o pedal, que você escuta esse ruído, e tem horas que você aperta e você não escuta. Não sei por que é assim, eu acho que eles criaram algum algoritmo de aleatoriedade para dar um certo realismo e burlar essa percepção que se tem em relação ao ruído de pedal. Talvez seja isso, mas lembrando que num piano de verdade, isso não acontece. Não é aleatório assim, agora eu abaixei e ouvi ruído, agora eu abaixei e não ouvi. Não é assim que funciona. No piano acústico, tá, você vai ver que o que muda é quando você abaixa as notas, deixando suspenso o abafador, e abaixando e levantando o pedal, tu vai ver que tem diferença em quando as teclas estão soltas. Isso vai acontecer pelo próprio mecanismo, tá? Mas aqui no Numa Player, essa diferença se dá a partir do número de vezes que você abaixa e levanta o pedal. Mas já é alguma coisa, melhor do que não ter. É uma articulação aleatória, mas, enfim, ela existe. É um programa, é um software que não tem justificativa para você não ter. Ficou ruim construir essa frase. Mas não existem razões para você não ter o Numa Player. Ainda que você não vá utilizá-lo no seu setup direto, não é o meu workflow principal, mas você precisa ter para conhecer um som diferente e até mesmo valorizar aquilo que você já usa. Eu baixei o Numa Player,
sob recomendação do meu amigo Nevaldo, lá do grupo. No início eu estava meio desacreditado, mas eu confesso que depois eu comecei a gostar bastante. Inclusive do piano Upright, que eu quero fazer um vídeo sobre ele. Muito bom, tá? Esse aqui, o Model D 1983, ficou devendo em alguns aspectos, mesmo assim, levando em consideração que ele é gratuito, que já vem instalado no software, a Studio Logic está de parabéns. Não há o que dizer, não há o que reclamar. Eu me sinto até desconfortável em fazer críticas a ele. Mas também não dá para a gente ficar só elogiando, dizendo que ele é perfeito, porque não é. Não é. Então, mas eu recomendo, super recomendo. Vale lembrar também que em relação ao meu software principal, que eu gosto, que é o Pianotech, o Numa Player, ele se encaixa, tem mais chance de se encaixar e de ser indicado por mim para outras pessoas do que o Pianotech. Vou explicar o porquê. E nós sabemos que no mundo tecladístico não é só piano que se usa. Há a necessidade de outros timbres, de sintetizador, strings, até órgão. Mas o Pianotech só recentemente tem isso e mesmo assim é bastante limitado. É um ótimo sintetizador, o Singular. Ele te atende em muitos aspectos para fazer alguns layers e tudo mais, mas ainda assim não é aquilo que os tecladistas esperam, estão acostumados a ter nos seus teclados. Já o Numa Player, ele te traz uma infinidade de timbres que você, tecladista que toca na igreja, vai se sentir bem à vontade aqui. Ele tem órgão, tem piano, tem clavinete, tem pianos eletromecânicos, tem strings. Tá? Não passei por todos aqui, mas tem muita coisa. Eu tenho certeza que o Numa Player não vai te deixar na mão. São os melhores timbres do mundo? Com certeza não são. Mas sem timbres tu não vai ficar. Já com o Pianotech, tu tem pianos maravilhosos, incríveis, fantásticos, ótimos para tocar. Vai te dar um conforto incrível. Mas é só aquilo, é só piano. Então, se tu é uma pessoa que usa só piano, te garante só com piano na igreja, consegue tocar o culto todo só com piano, assim como eu, o Pianotech é perfeito para você. Tu precisa de outros timbres, não consegue ficar sem o strings, não consegue ficar sem órgão, não consegue fazer um dual, não consegue ficar sem pad, Numa Player. Eu indico Numa Player sem medo para qualquer pessoa. Já o Pianotech eu tenho receio de indicar porque ele não atende a todo mundo. Beleza, minha gente? Então tá, isso aí. Videozinho rápido, só para falar um pouco da minha experiência aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não gostou também, pode comentar, não tem problema nenhum, tá? Considere deixar o teu like, me ajuda bastante. E é isso aí. Até o próximo. Fique com Deus.